Programa não recomendado para menores de 10 anos. Dragon Vic and Oid 1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. As melhores novidades dos programadores nacionais. Esta é a sua grande chance. Você só sai ganhando. Soluções profissionais com tecnologia 100% nacional. O software original é fornecido com garantia e manual. Seu MSX merece o melhor. E velho é essa ratatouille gringa que só faz atualizar o sistema operacional. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o 90º episódio do Retrocomputaria. E hoje nós estamos aqui com uma mesa triângulo aí que eu não consigo identificar o que é, porque tá uma confusão ali, tem muita coisa jogada em cima da mesa. Eu não consigo saber qual a forma desse triângulo aí. Quem é que tá aí? Bom, sou César Cardoso, vocês já notaram. Eu sou Ricardo Pinheiro, tô soterrado aqui debaixo de um monte de disquete. É disquete, catálogo em fita cassete, olha que legal. E aqui é Giovanni Nunes, e esse é o episódio do Retrocomputaria número 90, então década de 90, alguém toca Vanilla Ice aí. Vanilla Ice não tocava nos anos 80? Ah, 90. Ah, sei lá, alguma coisa assim, né? Cara, quem diria que chegou no episódio 90, hein? Cara, rumo ao 100. Rumo ao 100. Daqui a 10 meses rumo ao 100. Vai ter que começar a fazer o 100. Mas enfim, vamos voltar pro episódio. Bom, esse é o nosso episódio anual com o único exclusivo objetivo de falar de MSX pelo menos uma vez por ano. A gente não esconde. Uma vez por ano é episódio anual, não se esqueça disso. Exatamente. A gente vai falar de MSX, então uma vez por ano tem que ter um episódio solo de MSX pelo menos. O episódio desse ano chegou. O episódio desse ano, uma coisa que nós não falamos ainda. Aquilo que você xinga, porque nós já falamos aquilo que você chuta. Uhum. Fala em hardware, vamos só dar uma relembrada aqui, vocês já devem estar absolutamente carecas de saber. Alguns estão carecas sem saber também, tá? Dependendo aí do estado capilar do nosso ouvinte, que os computadores do padrão MSX foram lançados no Brasil, final ali de 85, pelas mãos de duas empresas, aliás, duas empresas na época extremamente fortes na eletrônica de consumo. Uma delas é a Gradiente e a outra é a Epcom, né, já que não pude usar o nome Sharp, do grupo Macline, que era representante da Sharp no Brasil, né? Na verdade, o contrato do Macline com a Sharp, se ele podia fazer tudo e mais um pouco. Os japoneses que queriam que a marca Sharp estivesse no Brasil, acatavam. Isso a gente falou um bocado no episódio do São, me lembro bem, episódio 47, que a gente gastou um bocado de latim falando sobre os meandros aí você for olhar episódios como 86, onde nós entrevistamos Oscar Júlio Burdi, que foi gerente de marketing da Gradiente, e outros episódios ao longo da nossa caminhada, nos últimos anos, vocês viram que a gente já falou um bocado sobre hardware nacional, sobre os micros, sobre os fabricantes. Falamos um bocado sobre esse assunto. Então, ouçam lá. Ouviram? Beleza, voltam. Então vamos voltar. E lembrando assim, o computador, sendo da parte que a gente chuta, ele não funciona sozinho, ele precisa de software. Então a primeira coisa que começou a aportar por aqui, né, a primeira geração do software da pirataria internacional para MSX, né, foi justamente os joguinhos que vinham direto do Japão, ripados em cartucho, e também a primeira fornada do software europeu. É bom lembrar também que a Philips só lançou um MSX lá por volta de 85, então assim, tudo muito junto ainda. Na Inglaterra você teve... Ainda na Europa, você teve Toshiba na Inglaterra e você teve alguns outros fabricantes presentes na Europa, Mitsubishi na Espanha e alguns outros para vender, mas a Philips, como uma empresa europeia, ela lançou os MSX dela que, aliás, não foram fabricados por ela, bom sempre lembrar. Esse não é o detalhe? Esse não é o detalhe, né? Como disse um conhecido usuário holandês da comunidade MSXera, perguntado o que a Philips realmente fabricou de MSX. E ele, como ex-funcionário da Philips, disse nada. Tudo foi terceirizado. Quando não era a Philips que fazia, era a Netherlands Electronic Corp e outras empresas do gênero. E já que falamos em Philips, falamos em Europa, e a Europa lembra a Inglaterra, lembra desses espectros, o João apareceu aqui, né?
Não, Philips sim. Philips lembra João, porque eu tenho 2. Ah, tá. Um estrompilhado. É 1,75. Mas faz parte. Mas seguindo aí, né? E rapidamente com esse primeiro lote também foram localizados, assim, com muitas aspas, para a língua portuguesa, esse mesmo software europeu e japonês. Até porque as pessoas não tinham lá tanto conhecimento de inglês. Todo mundo da sua Pirata House queria pegar lá, entrar e alterar as mensagens do jogo para poder de alguma forma marcar, dizendo que aquele jogo tinha passado por eles, fazer alguma coisa desse tipo. Sim, né? trocava o nome da empresa, aquela coisa bem adolescente, né? Bem quarta série. Cara, o jogo dos Flintstones pra MSX, a primeira cópia que eu joguei, quando o Barney e o Fred falam, o Fred manda falar pro Barney pra eles irem na Software House e tal pra comprar jogo. Olha, o cara trocou o balãozinho. Mensagens subliminares. E sim, uma das coisas mais célebres talvez sejam as traduções do MSX-DOS, né? Não só você botar MSX-DOS como DDX-DOS, DMX-DOS e outras coisas assim, como os caras editarem mensagens, traduzirem, assim, tem coisas muito bonitas. O MSX-DOS da área redefine os caracteres para colocar o logo do MSX na tela na hora do boot. Mas também, assim, tem algumas aberrações. Eu lembro de uma que o cara traduziu o MSX-DOS de um jeito que tinha uma mensagem que, assim, não era troca de disquete e tecle algo, era João e Ciro Dico. Aí eu não fiz nada, porque o cara foi analfabeto, né? E Ciro Dico. Se ele falasse João e Ciro Disco, eu ia pegar e teria um disco que eu tinha na época. Agora, João e Ciro Dico, Dico é o quê? Que é um Dico? Eu conheço um cara com o apelido de Dico, mas... Senhor pirateiro, de qual empresa que fez isso aí? Eu não lembro. Não lembra, que pena. Senhor pirateiro da empresa que Giovanni não lembra. Cara, o que é um Dico? Se alguém souber o que é um Dico, mande nos comentários. Eu lembro, assim, muito rapidamente que, tipo, era relativamente fácil você, abre aspas, traduzir, fecha aspas, o command.com. Basicamente você com um editor de disco, ou até com um editor de Dico, ou um editor de exa de arquivo, você conseguia fazer esses trabalhos. Não, eu lembro que uma vez, e é aquele momento, aquelas confissões bizarras que a pessoa faz... Ô pai, confissões de adolescente, põe a música de abertura aí. Onde já vai, Ricardo? O luar, estrela do mar, o sol e o dom. Ô Cláudia, põe de Giovanni. Aí, Giovanni, para de usar meu nome em vão, hein? Quem tem que tocar a vinheta é a Simone. O original do Choque de Cultura é a Simone, hein? Ela que é a funcionária desse negócio aí, hein? E outra coisa, ainda vou colocar um processo, hein? Vou ganhar um dinheiro, hein? Porque eu sei que você já responde a alguns processos. Eu lembro que uma vez eu editei o command.com, sacanagem, tocando todos os comandos do sistema, que acho que no command.com que você tinha todos os comandos, né? Por frases do Maguila. O que é, velhinho? Por frases... né, por frases... Não, o Maguila é o boxero, o Adilson Rodrigues Maguila. Ah, tá. Só pra saber qual é o Maguila, que tem dois Maguila. Não, Maguila, o boxer, né? Original Rock Balboa brasileiro. Não, Rock Balboa brasileiro. Exatamente. Nossa, só melhora. Eu pensando que você ia trocar os comandos pra ficar parecido com Pro DOS, alguma coisa do tipo assim de Apple. Não. Maguila DOS. Cara, eu perdi isso. Mas eu lembro exatamente que, tipo, tinha um comando. Eu troquei aleatoriamente comandos. Isso foi parar no lugar onde foi parar o Palhada City, né? Em nossos corações. E eu já sei que em vez de pronto era o Welcome, aí embaixo o Maguila falou: Welcome é o cacete, eu vou meter porrada nesse come aí. Não, um dos comandos eu troquei pra pança com S, porque você não podia colocar cedilha no command.com, né? Não sabia que era isso. Mas, enfim, provavelmente alguém deve ter feito zoeira pior do que essa. Vai aparecer no comentário. Vai. Aliás, duas curiosidades sobre o MSX-DOS, né? A primeira é bem interessante. O MSX Pro tem uma simpática coleção, uma simpática compilação, né? Com algumas versões do MSX-DOS. E a segunda é que agora eu vou enrolar um pouquinho, tá? Eu esqueci de pegar o nome do sujeito aqui. Agora, essa ligação é muito importante para nós. Achamos. Lembrar também que o MSX-DOS foi escrito pelo Tim Patterson. Quem diabos é o Tim Patterson? Ele é o autor do 86-DOS, que é aquilo que veio a se tornar o MS-DOS 1.0. E foi o cara que era o dono da Seattle Computer Products que vendeu o 86-DOS para a Microsoft.
Em algumas versões do Command Con tem o nome dele escondido no finalzinho. Ou seja, a semelhança dos comandos do MS-DOS com o MS-DOS era, inclusive, este é meu pai. Não tem a mesma mãe, então é um pai. A mãe era o Bill Gates. Eu também, Enfim. mãe. E o Balmer era uma babá quase perfeita. Não, obrigado. Isso faz não. Vamos seguir aí. Imaginei o Balmer com roupa de mulher igual o Robin Williams. Muito obrigado, Giovanni. Ai, caramba! Muito obrigado por esse serviço à humanidade. Miss Developers. O ouvintes também está imaginando isso, cara. Obrigado, tá? Segue o barco. Bom, então, e aí, movimento natural, à medida que os usuários foram se acostumando a como funciona a plataforma nova, e principalmente os usuários que já tinham experiência de programação, ou tinham interesse, ou mesmo vinham de outras plataformas, eles começaram a fazer programas para MSX no Brasil. É óbvio que, além de tudo, você tinha o problema de que você tinha dois modelos, a diferença não era tão grande entre eles, no final das contas, e a documentação também não era nenhuma maravilha. Nessa época assim não tinha internet pra você acessar o site, um Stack Overflow, coisa assim, né? Você tinha que comprar um livro, e o livro era caro. Quando tinha, a documentação era escassa. Então o cara se virava do jeito que dava pra se virar. E isso significava que... Isso veio a cunhar, isso cunharia anos depois, né? A célebre frase, um tanto quanto errônea, até meio vigarista, porque os espanhóis também programam igual a cara deles, de que os brasileiros não suelen programar de acordo com a norma. Os brasileiros não suelen programar segundo o padrão, que é a versão que ficou mais famosa. E se há padrão, sou contra. Exatamente. Pois é, né? Mas, como diria Marmo Carrara, isso são águas passadas que não movem bolinho. Vamos seguir, continuando com o episódio aí. Aliás, finalmente vamos chegar no centro do episódio, né? Já enrolamos, né? Vamos chegar numa compilação de software nacional. E aí, vamos ter algumas regrinhas. Basicamente duas regrinhas antes de começar o jogo. Alguns títulos foram propositalmente deixados de lado, né? Porque tenho certeza que você vai lembrar desse título e comentar. Alguns a gente não lembra mesmo, mas... vai comentar nos comentários, que é o lugar de comentar. E se você, por acaso, está ouvindo esse podcast, seu nomezinho foi citado, esperamos que seja corretamente, ou então... acertada ou erroneamente. Já sabe, fala com a gente, manda aquele... Tem algum lugar aí do site, manda aquele aviso pra gente, vocês falaram meu nome, então, né, o que você quer falar com a gente? Porque a gente quer conversar com você. A gente quer bater aquele papinho bacana. 11, né? 11, né? Bem grande, que pra todo mundo saber o que ele tá querendo falar. Agora vamos ao que interessa, finalmente, né? A gente começa pelo básico. Até já falamos um pouco deles. Exatamente. E por isso mesmo a gente vai avisar que a gente não vai falar de DX2, DMX2, PTO2, não vou falar nada disso. Nem aquele DOR do João Cirudico. Aqui nós vamos citar dois sistemas operacionais que têm características relevantes e que se tornam diferentes. Um é o SOLST2. Grande SOLST2. Será que é o seu nome também? Pode, por favor, faz a pronúncia aí no comentário. Que foi produzido pela Microsol. Microsol hoje em dia é parte da APC. Vamos relembrar, no ano, voltando a 1986, quando todo mundo esperava o drive da Gradiente, drive da... Na verdade, ninguém estava se dando conta de que teria drive, né? Porque só estava se acostumando com a ideia de ter um MSX em casa. E das praias ensolaradas de Fortaleza, bonito. Olha só. Apareceu a Microsol lançando o CDX2. Que foi a primeira interface de drive para MSX. Aliás, eles também fizeram o projeto da interface de drive da Prologica, que a Prologica usou no CP500. Então, assim, se a gente for considerar pelas aparências, o jeito como funciona, eles pegaram a interface que eles tinham projetado para a Microsoft, era tudo Z80, né? E a adaptaram para o MSX. Para facilitar a vida, né? Eles também customizaram o MSX2, um outro sistema operacional chamado SOLST2. Eles unificaram o MSX2.sys e o Command.com em um programa só, acrescentaram uma série de mensagens na hora do boot, traduziram todo o sistema operacional para português e chamaram o Sr. João Cirudico e, inclusive, ferramentas, já que eles tinham alguma experiência com isso, né? Ferramenta para transferir arquivos de sistemas CPM para o MSX2/SOLST2. Eu acho que o mais interessante para mim é, sem dúvida, que eles tiveram esse trabalho de unificar o MSX2.sys e o Command.com em um único arquivo. Carregar uma coisa só, né? Em vez de você carregar o kernel, que
que é o MS-DOS.sys, e depois você carrega o comandos.com para executar os comandos, você carregava uma coisa só. E sempre lembrando, mais uma vez, de que o formato de acesso ao disco que a Microsoft lançou, pelo fato de aquela coisa que ela conhecia e já sabia como funcionava, virou padrão do MSX no Brasil, que é o acesso por portas. Por portas de I/O, ao invés de endereços de memória, como dizia a norma que estava lá, a norma cujo exemplar mais próximo devia ter em algum escritório em Amsterdã. Amsterdã não, naquela cidade lá onde a Philips tem os escritórios. Eindhoven. Essa aí. Tem nome de remédio. Mas eu acho que já estava em Amsterdã. Enfim, mas não veio ao caso. Depois a gente pergunta pra alguém da Philips lá. Tava lá a 5 metros abaixo do nível do mapa. Tá. Né? E um outro detalhe é que o Adriano Cunha, tinha autorização por escrito da Microsoft para customizar o Solstice 2 e chegou a lançar o beta do 1.5, que a coleção tá lá na coleção Pro, com o suporte a subdiretório. Olha só. E uma outra fabricante aliás, curioso, foram as duas fabricantes de um porte um pouco maior, né, que lançaram interfaces de drive para os seus MSI. A outra foi a Sharp /Epicom, não, Epicom /Sharp. Ela distribuiu dois sistemas operacionais. Um era o HB-DOS, oficialmente era o HB-DOS, que era uma versão adaptada do próprio MS-DOS, e o outro o HB-MCP, que era uma versão do CP/M. Detalhe, ambos também traduzidos, né? Não, acho que não lembro, agora tô na dúvida. Eu cheguei o HB-DOS com certeza era traduzido. Eu acho que então o MPC também, porque eu usei ele, só que eu não lembro agora se estava em português, se estava traduzido. HB-DOS já veio um disco na minha mão naquela época e estava traduzido sim. Então é capaz de estarem traduzidos também. Inclusive, assim, tanto o HB-MCP quanto o DOS reconheciam o cartão de 80 colunas da Sharp, entrava 80 colunas, e pelo menos o HMCP ele reconhecia a expansão de RAM, que a Sharp também vendia por Hotbit, e habilitava uma RAM disk de 64K. Acho que era o Drive C. O Solstice não fazia isso com o cartão da Gradiente, não? Não, o cartão da Gradiente qualquer coisa funcionava. Ele foi, entre aspas, bem feito. Então, o Mode 80 ele entrava em 80 colunas. Tá. Então... É que o da Sharp só entrava em 80 colunas com o sistema operacional da Sharp. Ele não tinha BIOS. Aí, seguindo um pouquinho mais, né? Vamos falar de emulador. Sim. Você tava achando que não teve emulador para MSX? Achou errado, otário? Não era bem um emulador, era mais um simulador. Ele era qual é a diferença? Digamos que você conseguia rodar BIOS do teclado 85, por assim dizer, no MSI. Você conseguia trazer outros programas em BASIC para usar nele. Isso é uma coisa interessante, porque também teve pro Spectrum, uma ferramenta parecida que conseguia ler o BASIC, e teve até pro Commodore 64, uma ferramenta que lia o BASIC do Spectrum. Só que a diferença é que ficava com aquela cara de Commodore 64. O C81 pelo menos ficava com uma cara de teclado 85 mesmo. E aí eu faço uma pergunta que nunca fiz, porque eu tive com esse cara em mãos na época, mas uma coisa que acabei nunca fazendo, porque o amigo meu que tinha um TK-85 se mudou antes de eu ter um MSX. Então você nunca conseguia pegar uma fita. Exato, é isso que eu acho que eu cheguei a fazer uns testes, eu consegui ler coisas de fita, usando o emulador. Que interessante. Um dia eu testo com mais calma, mas eu acho que sim, se o programa foi todo bem feitinho e tá rodando a BIOS, ele vai rodar de primeira, sem problemas. Mas se ele usar magia negra, aí não tem nem emulador que dê muito jeito, né? Mas é interessante, sim. Só citando aí, é o C81, que foi lançado ainda na época da Cron Software. Posteriormente, a Cron, ela foi renomeada para XSW. Que pra quem não sabe, é a MSX de cabeça pra baixo, como a própria propaganda deles dizia. E foi escrito pelo Rubens Pereira Silva Jr., que ele é em 87, todo em Assembly, né? E a figurinha carimbada de várias edições do CPU. E algumas MSX Micro. Um detalhe curioso desse programa. O teclado MSX, por motivos pra lá de óbvios, ele não tinha as teclas em BASIC marcadas. Eu, pra futucar o BASIC do TK-85, eu pegava uma propaganda da Microsistemas que tinha uma foto, ou era dele ou era do TK-90X, eu não me lembro. E ficava usando com a foto do lado. Olha, o João usava um layer. Um layer não layável. Layer não oficial. Isso. Porque vamos dizer que o programa original é que teria provavelmente no manual um mapa de teclado, coisa que eu não tinha no programa original. E seguindo aí adiante, assim, o Z81 era legal, mas não era um computador assim gráfico nas mesmas capacidades gráficas do MSI, né? Então vamos... Nem de perto, né? César, vamos falar de programa de desenho? Vamos. Opa, vamos lá. Vamos falar para o desenho. Vamos desenhar. Vamos começar pelo Cartoon da Micromac, escrito por, anota esse nome, Alexandre Ebrens da Cruz, e que, bom,
segunda metade dos anos 80, basicamente toda plataforma com alguma capacidade gráfica, por mais simples que fosse, teve seu clone ou seu quase clone ou tentativa de clone do MacPaint. E no caso do MSX, foi o Cartoon da Micromac. Esse clone, quase clone, ou inspirado, ou sei lá, do MacPaint. Cara, eu não lembro dos programas da Micromac de MSX. Eu me lembro que eles faziam muita coisa pra Coco, mas no MSX eu não me lembro de eles terem feito nada. Micromac, pra quem não sabe, era uma empresa aqui do Rio. A Micromac, ela era mais uma copiadora, né? E assim, esse foi um dos poucos programas originais que ela lançou. Eu tenho uma recordação, assim, desculpa, eu não consigo lembrar se foi numa revista, se foi num jornal. Eu lembro que era colorido, mas assim, algumas pessoas vão lembrar que o jornal, nessa época o Jornal do Brasil tinha aquele suplemento de domingo, eu acho que foi num deles, que era uma reportagem com o Alexandre falando sobre o programa. Inclusive, assim, ele literalmente aprendeu linguagem de máquina para fazer o Cartoon. Nossa. Foi o primeiro programa dele. Esse programa ele é bem simples. Alguém deveria buscar aí do JB, cara. Isso aí é uma coisa histórica. É porque eu não lembro se foi jornal, se foi revista. Eu lembro da reportagem, eu li na biblioteca da escola nessa época. Ou então a revista do JB, porque tinha o JB aquela revista de domingo. Só não sei se dessa época existia. O JB tinha uma revista que era Info. Não, eu tô falando de um suplemento com cara de revista que saía aos domingos, que era colorido. Eu sei que o Alexandre Hermes da Cruz, ele depois foi estudar informática na FRJ, só que ele era anterior a mim. Também não era da informática, era da matemática. Porque na época do Turbo Animador 3D, ele tava se formando lá, na época. Ele tá se formando, então ele deve estar beirando os seus 50 anos hoje em dia. Sim. Porque tá falando aqui, eu frequentava a Micromac muito na época do Coco, mas praticamente depois do Coco, meio que pra mim a Micromac acabou. E eu fiquei surpreso ao ver que ela fez um programa original no MSX. Ela só distribuiu, né? Sim, mesmo assim, ela ainda sobreviveu mais um pouco do que eu pensava. Vamos seguindo com a nossa lista aí. Agora vamos um que esse eu conheci. Heavy User, vai lá. Vamos lá, vamos falar do EasyGraph, que foi distribuído pela Nemesis Software, que não era Gradius de software, mas... Era Nemesis Informática. Era Nemesis Informática, era Nemesis Software no início, depois eles mudaram para Nemesis Informática. E guarda esse nome e essa piadinha, que vai ter essa piadinha mais pra frente. Vai lembrar Nemesis, endereço, Rua 7 de Setembro, 92, no 19º andar. Edifício maçom. Eu passo pela frente do prédio toda quinta-feira. Caramba, o número do AP eu não lembrava não. Tem endereço na revista, né? É só olhar lá. Então vamos lá, ele foi escrito pelo Afonso Pragana, ele aparece também em muita revista CPU, escrevendo artigo, foi escrito em 87 por ele, né? E um diferencial interessante dele com relação aos demais editores de MSX é que ele tinha suporte a fontes vetoriais. Não, gente, não era TreeType, era um formato que ele criou e que permitia usar letras em diversos tamanhos, rotacionar, girar, fazer itálico, esse tipo de coisa. Eu desconfio que ele usava a macrolinguagem do comando draw do BASIC. Ele tinha um editor próprio. Talvez ele guardasse na macrolinguagem do draw, mas ele tinha algumas funcionalidades interessantes. Que o draw permite ampliação, redução, rotação, permite isso tudo. O lado bom é assim, o programa ele foi escrito em BASIC com algumas rotinas de assembly, então todo caso é só entrar lá e fuçar para ver como é que ele desenha. Sim. Engraçado, eu não conhecia o EasyGraph, eu não lembro dele, mas eu conhecia essa ideia do formato usando o draw, tô falando porque eu tive essa ideia na época, eu comecei a teorizar como fazer. Pois é, fizeram antes. Não, pois é, mas eu não sabia que tinham feito. Eu nem conhecia o EasyGraph. Esse eu já conhecia. Esse já tô famoso. Então vamos falar do editor que todo mundo conhece, aquele francês lá. Com certeza. Total. De Grapé Trois. É o Grafos 3, né, da TE Editora, que eu tenho que procurar e achar uma cópia que eu tenho do manual. Eu comprei a cópia original dele. Sim, aquele francês que fez, né, Renaté de Giovanna. Se não me engano, tem a fita cassete original do Grafos 3 em que. E se você for chato pelo meu francês e pelo fato de ainda não acreditar que foi o Renato Giovanni que fez, bem, vá comemorar lá o título da França, vai. Vai queimar uns carros, vai. Vai queimar uns carros lá na França, daquela coquetel molotov. Olha, eu posso mandar o endereço de um carro pra você queimar, se vocês quiserem, tá? Manda não, porque tá doido. Primeiro leva quilômetros. Aí... Desce a rua e toca fogo. Não, dessa rua nada, tu sai do bairro. Nunca se sabe. E ainda assim corre o risco desse carro não pegar fogo. Eu só queria lembrar disso.
carro não pega fogo. Esse carro em questão, eu acho que ele não pega fogo. Ele não pega fogo, você ainda se corta no processo. Mas eu queria falar o seguinte, no caso lá, se o cara for pra França, taque coquetéis Molotov de champanhe. Não, mas você sabe, João, tem uma página no Facebook chamada Eu Sou Fã dos Franceses, porque qualquer coisa eles vão lá e tocam fogo em carros. Viu? Agora a gente mas tem que fazer com estilo. Mas, gente, esse não é um podcast sobre coquetel Molotov, esse não é um podcast sobre queimar carro. Infelizmente. Infelizmente de o quê? De coquetel Molotov ou de queimar carro, Ricardo? Queimar carro, claro. Fazer coquetel Molotov com garrafa de VV Clicô. Se o programa tá uma merda, eu falo, tá uma merda. Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal www.youtube.com/retrocomputaria. Lá temos os episódios colocados e temos também playlists separadas para os episódios do Retro Computaria, Retro Hits, Retro Besteiras, Repórter Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar. Não deixe de ouvir o Retrocomputaria e pedimos, compartilhe, conversa com seus amigos, apresente o podcast. Obrigado. Você não entende bulufa? Mas voltando a falar, né? Vamos voltar ao assunto, pô. O Grafos 3, ele foi um grande editor gráfico que definiu alguns formatos para o MSX, como o formato para telas inteiras, o formato SCR, o formato de pedaços, partes, os shapes, né, o formato SHP, e para os alfabetos. Eu editei muita fonte alfabeto do Grafos 3. Quem nunca? Quem nunca, né? E a gente pode dizer que ele definiu formatos porque depois teve empresas lucrando em cima do Grafos 3. Teve várias empresas que vendiam pacote de shapes, pacote de alfabeto, retirar de jogos. Também empresas que fizeram seus próprios produtos e utilizavam os formatos do Grafos 3 para carregá-lo, para carregar telas, para carregar alfabeto, para carregar shape. Sim. E eu ainda vou dizer mais. Apesar do MSX ter a sua versão do Print Shop ou Print Master, agora eu não me lembro qual dos dois que ele tem. Da Discovery, que foi a Discovery Informática que fez Coaster Maker. Não, eu tô falando do original. O MSX teve o Print Shop licenciado pela Sony para MSX2. Isso, esse mesmo. Print Shop. Apesar de ter o Print Shop original e apesar agora de ter o da Discovery também, eu acredito que o título, pelo menos para nós brasileiros, o título de Print Master do MSX vai pro Grafos 3, cara. Não, isso sem dúvida. Um monte de gente fazia algo, talvez não fosse um desktop publishing puro, mas muito parecido com o Grafos 3. Torrava impressões da minha Grapix fazendo bannerzinho, fazendo cartaz, fazendo folha de ofício. Não, entre que eu estou jogando. Muito antes de virar a moda, de ver como é que é coisinha, como é que é via adesivo e cartazinho em placa de vídeo, fazia isso. Isso é um gamer revoltado do raiz. Não, entre que eu estou jogando, colava na porta do quarto. Tudo bem. Isso assim, Não adiantava de nada, mas tudo bem. Isso nunca adianta. E lembrando assim, foi lançado em 87, né? Meio que por acidente. Originalmente ele foi pensado para o TRS-80, mas o De Giovanni ele teve que alterar o projeto, porque o TRS-80 tava... Alterou muito o projeto. O TRS-80 tava no final da vida útil, ele acabou fazendo... Continuou programando no CP500, mas o target era um simpático Hotbit. Aí ele viu que o Hotbit é um pouquinho melhor que o CP500 na parte gráfica, refez toda a parte gráfica para aproveitar os recursos do MSX. Seguindo adiante com um programa que eu acho simpático, né? Sim. Sim, sem dúvida. A gente está falando da Aquarela, né, da Paulisoft, feito pelo Luiz Carlos Barbosa de Oliveira, em 1989, todo baseado em ícones, se eu não me engano já tinha suporte a mouse, né? Tinha suporte a mouse, ele não tentava copiar o Mac Paint, mas ele era todo iconográfico. Sim, ele é todo em assembly, né? O manual foi disponibilizado pelo Daniel Jovem Comunicativo, não, Daniel Jorge Caetano. Em algum momento da década passada, o manual do programa, né, ele redigitou, assim como ele consertou algumas coisas do programa e liberou o segundo disco. Sim, ele fez, inclusive o Daniel fez algumas correções recentemente, eu digo recentemente, 2018, se eu não me engano. Alguns problemas tiveram e fez uns acertos lá no que estavam necessários no Aquarela. E se eu não me engano, o programa ele já tinha
por causa do acervo da Cobra Soft, mas o manual foi o que passei, tá? Pro Daniel. Aliás, eu passei um monte de manuais de programas que a gente vai falar aqui, de empresas cariocas principalmente, que ele não tinha. E pra finalizar aí, né, a tela de abertura, aquela clássica imagem da Carmen Miranda com todos os balagandãs. Sim. E aquela abertura da Paulisoft que acho que fazia muita gente babar. Só acho que ele deveria... Eu sei, gente, isso que eu vou falar é tremendo de uma babaquice. Eu só acho que a abertura do Aquarela podia rolar um pouquinho da musiquinha da Carmen Miranda. Mas eu acho que no final de contas ia carroçar desempenho, exato. A abertura, desempenho. Aí teria que ser o editor musical. Quem sabe se fosse o editor musical eu teria. Exatamente. Gente, só um comentário preciosista babaca. Cala a boca! Já que estamos em 89, vamos falar também do Grafos Pro. Sim, a versão parruda do Grafos 3. O Grafos 3 era um executável, um .com. O Grafos Pro já era um disquete inteiro. Isso. Eu já me lembro dele. Aliás, eu ganhei ele de presente de Natal. Era uma evolução do Grafos 3, com bastante recurso. Não me lembro exatamente todos, vou ser honesto. Mas já trazia mais coisas. Era mais rápido. Eu acho que tinha recursos que eu sequer usei, de tanta coisa que tinha, a mais. Não me lembro de ter usado tudo dele. E o mais importante é que foi o primeiro de uma série. Sim, sim. De programas extremamente úteis pra você que tinha MSX. Tinha que ter um ou mais de programas desse aqui, cara. Da famosa série ProKit. O Renato De Giovanni acabou abrindo uma empresa, né? A ProKit Software, né? Que era a parte da Microsistemas. Ele desenvolvendo os softwares e ele vendendo. Eu comprei um deles, um dos softwares da ProKit. Eu cheguei a comprar, que era o ProKit Zapper. Que vai ser o último que a gente vai falar da série. E se eu procurar as pastas que eu tô olhando agora, se eu futucar é capaz de eu não ter a capa o disquete provavelmente não, mas eu devo ter a capa ainda da embalagem do ProKit Zapper. A fita cassete do Grafos 3 original eu sei onde é que tá, porque eu mexo nela toda vez que eu vou mexer em cartucho MSX, tá no meio lá a fita guardada. Calço da estante, fala a verdade. Não, só tem 2 fitas cassete que eu guardei quando me livrei das minhas fitas cassete do MSX, que é o Faixa Preta, que foi o primeiro jogo que eu joguei de MSX em fita cassete, e o Grafos 3. O manual eu devo ter em algum canto, mas eu não lembro todos os recursos. Agora, da série ProKit, o Renato começou a produzir alguns softwares, né, começou a lançar, inclusive ele botava algumas coisas na revista, do que ele usava, do que ele fazia, questão do macete que ele fazia para ter 64 colunas numa tela de 40 colunas, gráfica, né, e eu lembro dessa matéria na Microsistemas, outras coisas que ele colocava. Então tinha a série ProKit Software, né? Que aí tinha ProKit Files, Format, Hot 2, Scanner, Top View e Zapper. Eu só usei o Zapper. Inclusive, a série ProKit, ela chegou assim como o De Giovanni, ele também portou os jogos dele pro PC, né? Lá por volta de 90 e poucos. Ele também criou uma ferramenta nova, que era Topline. Topline era um editor de textos, voltado para você programar em Assembler. É literalmente um editor específico para programar em Assembler no PC. Eu só posso falar de conhecimento de causa do ProKit Zapper, que era um editor de disco bem sofisticado, bem poderoso. Pô, o Format tu não usou, não? Cara, não, aí era só pirata. Eu não tive, não me lembro de ter botado a mão neles, não. Depois os que eu mexi. Vamos lá, então eu posso falar dos que eu usei? Pode. Tá dentro. ProKit Scanner eu tentei usar, não consegui entender muito. Acho que eu cheguei até a conseguir capturar um jogo, mas ficou cheio de erro e tudo mais. Aí eu não sei como é que ele funcionava, ProKit Scanner. Mas eu tentei e parcialmente eu consegui. O Format eu usava porque ele formatava rápido. Apesar que depois teve outro programa também que eu usei depois dele também, que formatava bem também. Eu usei ele por um tempo. E o Zapper, como você próprio disse, era a mão na roda de quem usava disquete, né? E pra quem fazia a sua versão customizada do MS-DOS e pra escrever João Ciro Dico, né? E o Files também eu usava pra catalogar de disquete, porque eu tinha muitos disquetes. Tinha ou tem? Tenho. Concordo. Ambos. O Format, se eu me lembro bem, ele conseguia formatar um disco de 360, ou seja, 40 trilhas, até 43 trilhas. Isso, ele formatava em 400 e alguma coisa, né? Conseguia mexer no interleave do disco, coisas assim. Aí dá uma observação, pra quem tá com a cabeça um pouco menos arejada, tá com problema de memória e tal. Em geral, você tá falando aí de discos de 360K? Sim. Que era o padrão no Brasil. Que era o padrão no Brasil, com 360K. Qualquer mudança, qualquer 50, 60K que você ganhasse de armazenamento, no final de contas, significava um disquete e meio economizado a cada caixa de 10.
Lembrando que o disquete era caro, isso. Quanto mais você conseguisse economizar, melhor. Era uma época que os formatadores especiais, que tinham todas essas características, eles tinham uma popularidade muito grande por causa disso. Porque você conseguia economizar um bom dinheiro. Meus tios ainda eram vivos, a maioria deles. Eles não me davam disquete não, mas eles me davam dinheiro. Adivinha pra onde ia o dinheiro? Disquete. Eu ganhava disquete. O traficante de disquete da esquina. Eu ganhava caixa de disquete de presente das minhas tias. Eu ia dar um presente de aniversário, falar com a minha mãe, compra uma caixa de disquete pro Ricardo. Não brinca não, Giovanni, que eu descobri um distribuidor de disquete que distribuía para as Pirato Houses da época, que ficava ali no bairro do Merdo, aqui no Rio de Janeiro. O Ricardo vai saber, em frente à estação do outro lado, a galeria que até hoje existe, Condado de Estoril. Acho que não sei qual é. Tem muito edifício médico, minha mãe inclusive se trata lá, no consultório médico de lá, só que da época ali dos médicos tinha mais pra cima uns escritóriozinhos. Tinha um escritório lá de suprimentos que vendia várias marcas de disquete, preços muito mais baratos que nas Pirato Houses. Disquete sem caixa, com etiqueta e já com arquivo dentro, né? 13 piratas sobre o caixão, e uma garrafa de rum. Não, cara, caixa de disquete lacrada, tudo nos conformes, os caras vendiam em várias marcas, inclusive tinha Maxell lá. Perceba uma coisa que ficou perdido no tempo. Esses insumos nós chamávamos de suprimentos de informática. Exatamente. Contínuo, disquete, fita de impressora, a gente chamava de suprimentos. Eu comprava lá, era mais barato que no sul da cidade. E não vendia na loja americana, né? Não, vendia na loja americana e não existia Calunga na época. Eu vou dar agora só um comentário. Eu tô com uma propaganda da ProKit aqui, a Microsistemas 98, ano 10, isso aqui deve ser 90 ou 91. Foi até o final da minha assinatura, eu assinei a Microsistemas até a 104. Essa aqui é final de 90, começo de 91, porque eu sei muito bem que eu comprei essa revista no dia que eu fiz a prova da vestibular da FRJ, em 91. Era dia de Rock in Rio, inclusive. Metal. Mas voltando aí, tem o seguinte comentário aqui, ó. Atenção, os programas da ProKit e os Adventures, vamos falar dele daqui a pouco, são compatíveis com o padrão MSX de acesso a drive de porta, interfaces Microsoft, TPX, DPX e Expand. Estão fora desse padrão e, portanto, não funcionarão perfeitamente a seguinte interface: DDX2, Sharp, Leopard e Expert DD+. Isso aí. É aquele negócio, né? A interface da Microsoft era baseada na interface TRS-80. E virou o padrão do MSX, sendo que o padrão do MSX era o padrão que os outros fabricantes traziam. Interface por memória. Vamos fechar os editores gráficos? E ferramentas gráficas, tem uma ferramentinha que eu queria comentar, que não tá na pauta. Diga. Eu citei depois. O Screen Stealer. Que era tipo scanner. Era tipo o ProKit Scanner. Foi feito pela Discovery Informática, isso acho que, se não me engano, em 88. Eu acho que isso eu conseguia fazer as coisas. Ao contrário do scanner, eu só conseguia capturar de boa. E eu vou dizer pra vocês que eu não lembro exatamente o nome do cara que tava fazendo, porque eu lembro que esse foi o único software que ele fez que saiu pela Discovery. Ele, inclusive no racha que houve na Discovery, ele ficou. Conheci esse cara pessoalmente, ia conversar com ele uma vez na Discovery e tudo. Então, o nome dele. Esse que você falou e o que a gente vai falar são da Discovery /Hightech. São do spin-off. Então vamos lá. Pra quem não sabe, essas empresas são mais conhecidas como a famosa empresa dos famigerados Zorax e Barravento. I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. Mas ao contrário do que a gente acha desses jogos, os aplicativos mandavam bem. Relembrando essa série ProKit, Grafos Pro, Grafos 3, tá? Totalmente desenvolvidos em Assembly, assim como Aquarela. Professional Paint, né? O Professional Paint foi um dos últimos softwares lançados pela Hightech. A Hightech é um spin-off da Discovery. A gente vai tocar nesse assunto um pouquinho mais pro final. Ele foi escrito pelo Leonardo Beltrão, parte de código, e o Alberto Maier, que cuidou de fazer desenhos e rotinas gráficas. Ele é lançado em 91. Ele foi oficialmente anunciado até a CPU número 25, página 61, tá aí pra provar isso, como o rival do Grafos 3 Pro. Ele tinha Color Cycling, que eu lembro, conseguia fazer. Efeito que você conseguia fazer com paleta em MSX2, no MSX1 dava pra fazer. Comprei uma cópia dele, eu tenho o manual dele em algum canto, mais uma das coisas que eu tenho em algum canto, mas eu com certeza tenho o manual dele. Era um manual que eles editoraram no Amiga, e ele tinha uns 30 e poucas páginas o manual. Era uma ferramenta bem interessante. Esse eu lembro que eu já tava na faculdade, eu lembro de ir lá na Hightech, que ficava na época na Rua Uruguaiana, numa sala comercial na Rua Uruguaiana, e lá eu lembro de sentar, bater papo com o pessoal da Hightech lá, e eu
comprei, já com os meus trocados. O Ricardo chegando e falando: e aí, galera, beleza? E aí, o Zorak é uma merda. Porra, o que tem pra hoje, E aí, o que tem pra hoje? E o Zorak é uma merda, né? Fico imaginando o Ricardo falando isso e o pessoal rosnando. E assim, eu lembro de eu ter comprado. Não, né? Eu não comprei os Zorax. Então, eu só ouvi a fama, é muito mal. Mas eu lembro de ter ido lá. E a ferramenta realmente era bem completa. O editor era muito bem feitinho, muito bem completo. Você foi sábio em gastar seu dinheiro na high-tech. Fazemos o que podemos. Enfim. Seguindo aí, vamos pular agora, né? Fechamos um pouco. Só pra terminar o assunto high-tech, é o Professional Paint uma versão aprimorada de uma ferramenta de desenvolvimento dos Zorax? Não, com certeza não. Eles usaram o Graphics 3, né? Eles lançaram depois. Eles usaram o Graphics 3. O Professional Paint veio depois. Você já sabe. 2 anos depois. Veio uns 4 anos depois do Graphics 3 mesmo, né? E 2 anos depois do Graphics Pro. Lembrar que a gente já comentou, foi um negócio da Discovery, que assim, havia Discovery Informática, houve um racha nos sócios, e aí um grupo dissidente, ou como disse o Giovanni, um spin-off, fundou a High-Tech Softworks. Liderados por Luiz Fernando Moraes. Continuando produção de software para MSX e depois se enveredaram em produzir software para o Amiga. Isso é um podcast para Isso é um outro podcast. Tá, já que a gente falou até de Amiga, né? Falamos de Amiga agora rapidinho, falamos de MSX e gráfico, vamos falar agora de animação e videoprodução. Isso, sim, o MSX também metia a colher nesse campo, para quem não sabia. Um dos primeiros dele é o EVA, editor de vinhetas animada, distribuído pela Bahia Vídeo Informática, quem ria pra Caramba, eu não lembrava disso. Que era assim, um programa impressionante pra época, né? Pra época que ele foi lançado, recursos que ele fazia, que permitia animação 3D, rotação, sei que lá. Ele foi escrito pelo Agostinho G. Rodrigues, 89, como eu falei, né? E mais uma vez agradecendo especiais ao Adriano, que destravou o programa no ano de 1997. Ele tava começando a faculdade, tava com muito tempo sobrando. Interessante desse programa, assim, que ele tinha um manual online, você tinha uma opção do programa que você entrava no manual e ficou surpreso, né? Essa Eva também era baiana. Eu lembro de ver o Eva, não rodei ele. Eu lembro de ter visto nas revistas. E vagamente eu lembro também do LSD, que era o Letters Special Designers, que era um software para fazer fontes para impressão. É do mesmo autor, né? Sim, sim. Ok, então quer dizer que esse aí não apelou para Lucy, foi direto do nome mesmo. Não. Esse não virou e disse louvado seja Deus, nem coisa do Sky of Diamond, sem nada. Exatamente. Dos Sky of Diamond. Seguindo aí com a série de... Esse programa era interessante que você conseguia fazer pequenas animações para as crianças que estão nos ouvindo, que não entenderam, porque a câmera não fazia as animações pra gente, não, gente. A câmera só gravava. Isso. Não, e era uma época que o pessoal tava descobrindo o videocassete, todo mundo queria fazer efeito, vinhetinha, uma coisa pra botar em fita de vídeo, essas coisas. Todo mundo queria incrementar suas festas de criança, batizado, casamentos, etc. Todo mundo queria ter efeitos especiais no tiozão vomitando depois de ter bebido todas. É óbvio que até pela capacidade computacional que você está falando, assim, era muito mais voltado para a parte assim, dessas animações, dessas transições principalmente, que era uma coisa que estava muito em moda, muito em voga na época, a transição. Agora, uma coisa curiosa. Em termos de edição própria no vídeo, até talvez a questão do nome não era muito forte, porque em termos de vídeo, acho que pouco se editou. Não era, mas era muito mais... a edição do vídeo, era a colocação de pequenos inserts com informações, ou seja, um scroll passando pela tela. Ou a edição do vídeo, como a gente conhece hoje, por exemplo, isso não tinha. Mas tinha muito mais essa inserção de animações e inserção de vinhetas e de subtitles. Se eu tivesse um Genlock. Legenda. É legenda. Subtitle. Legenda. Se tivesse um Genlock, era legenda. E o MSX suportava esse tipo de dispositivo. Era isso que eu achei curioso, é que eu não sei se o pessoal tinha alguma informação lá de fora, ou se foi da intuição. O MSX, o 2 principalmente,
mas o 1 também, era concebido meio que alguns recursos para esse patamar. E aí eu não sei se... O VDP suportava isso porque o VDP do MSX foi feito literalmente para você utilizar em câmera de vigilância. Sim, mas os programadores da época não tinham manual de nada pro MSX que tinham lá fora. Então mas você podia ligar o MSX no videocassete e vamos que vamos, né? Então, essa é uma característica de todos esses programas. O futuquês do brasileiro conseguiu descobrir essa coisa que o MSX realmente podia fazer. Sim, assim, outro lá, né? Outro que vamos citar agora, voltando para São Paulo. Sim. São Paulo é desvairada. O Graphic View, da Polysoft, que foi escrito pelo Gilberto Martins em 89. E sim, era um programa bonito até, todo gráfico, tinha um cursor, que você menu pop-up. Parecia assim, só faltou o mouse para parecer um programa de Mac ou de Amiga. Outro que também iconográfico, né? Não tinha ícone, só tinha menu. Era bem bonito. Tá. E você você podia. Down tava na onda, cara. Menu Plowdown, E você podia fazer coisas como, por exemplo, fazer uma sequência de telas com determinados efeitos. E eu não lembro agora se ele permitia a opção de scroll. Eu acho que o scroll é a opção que fala que não está implementada ainda. E para a alegria do Ricardo... Para alegria minha, por quê? Por causa do Capitão Beload? Capitão Beload, seu ídolo. Cara, pior que eu não tive quase nenhum software da Buccaneer Software na época. Mas eu acho o nome, Capitão Beload, eu achava um dos nomes mais criativos de todos. Propaganda eletrônica. Era um software feito em 1986, depois... Não. É assim, deixa eu explicar essa numeração aí. Não tem um ano do programa em lugar nenhum. E assim, como eu vi que tem a referência a Cruzeiro no programa, no software, eu subentendo que ele foi escrito em 86 ou entre 91 e 93. Creio eu que foi em 91. Ele era usado para fazer display de propaganda. Você botava um televisor, né? Coisa que você faz hoje em dia, tem aqueles painéis para video wall, né? Você vai... MSX revolucionário, já fazia video wall sem wall. Pois é, né? Fazia video wall com TV de tubo. Ô Giovanni, a Buccaneer não existia em 86, então 91 tava mais... 91 tá batendo. Tá batendo, Buccaneer não existia em 1986. Então assim, pra fazer animações, tudo pra fazer propaganda. Mais um dos softwares da Buccaneer Software. Aí tem mais um da Discovery, né? Que é o Multi-Display System, outro que eu não usei. Só uma lembrança interessante aí. O EVA foi escrito em Basic e Assembler, Graphic View foi todo em Assembler, e o propaganda eletrônica é o Basic, algumas rotininhas em Assembler. Pra dar aquele boost a mais. Também não, Ricardo. O Multi-Display System também não, nem o Buccaneer. Não usaram. O Multi-Display System, assim, ele lembra muito o Graphic View. Seria um clone do Graphic View. Ele tem a opção de tela e a opção de scroll. Você consegue editar, colocar fontes, fazer as telas se trocarem diversos efeitos, mas ele tem um diferencial. Eu acho que, assim, já é ele foi escrito pelo Leonardo Beltrão, né, e pelo Alberto Maia. O Alberto Maia era um cara que trabalhava muito com a parte gráfica dos programas. Isso eu acho bem interessante. Grande parte das interfaces que ele escrevia, assim, você vê que eram muito bem desenhadas, deu uma aparência para os programas da Discovery, assim, isso, você consegue olhar e dizer que é um programa da Discovery. Criou-se uma identidade visual, né? Ele foi todo em Assembler, e o que chama mais atenção nesse programa, assim, que ele copia na cara de pau a interface do Amiga DOS. O Alberto era fã do Amiga. Tanto que ele contribuiu para a CPU Amiga, anos depois. Galerinha da Discovery / Hightech era muito fã da Amiga. E aí depois temos um software que foi um software surpreendente. Também dessa galera. Que era do Alexandre, nós já citamos do Cartoon, né? O Alexandre Ebrens da Cruz, na época saiu pela Hightech, era o Turbo Animador 3D. Já terminou na faculdade. Já devia estar terminando por aí na época. O software feito em Pascal, com algumas rotinas em Assembler. Isso também é surpreendente. Não, teve muita coisa feita em Pascal. Sabe o que é surpreendente desse programa? Ele roda em DOS 2 no Turbo R. Você consegue usar ele para fazer animações com seu Turbo R. Caramba. Que bacana. Então a rotina não é nenhuma rotina travada presa em MSX1. Né? Não. Várias, infelizmente, que tinham na época hackear. É um programa bem feito, diga-se de passagem. A ideia dele é fazer animação 3D. Claro, para gerar a animação final era pesado. Ele renderizava as animações, né? Você conseguia fazer logotipos rodando na tela, tanto nos eixos X, Y e Z, carregando shapes do Grafos 3, formato do Grafos 3, para fazer letras, para fazer vários tipos de efeito nisso. Só que o que você fazia? Você montava o script e você deixava o MSX renderizando sua animação. Please wait. E toma-lhe tempo com 3,58 MHz. Sim. Aí no final disso, ele gerava todos os quadros intermediários e ele gravava isso numa animação que você conseguia tocar sem o programa. E toma-lhe disquete. Mas acho que o arquivo não ficava muito grande, não. Não ficava, não. Ela será muito bem feita, assim, digamos que ele pegou o conteúdo que ele aprendeu em Álgebra 2, lá no fundão, mais do que deve ter tido. Ele deve ter feito muita cadeira de computação gráfica
na época tava estourando isso, um monte de gente que trabalha com computação gráfica tratou de aproveitar e usou de uma forma assim surpreendente. Trabalho muito bem feito. Poxa, é verdade. O MSX Video, que é outro que a gente colocou aqui na pauta, é um que eu lembro que quem distribuía era uma empresa que vendia jogo de MSX na Tijuca. RioSoft. Era RioSoft, né? Originalmente você comprava diretamente com o autor, mas posteriormente ele autorizou a RioSoft a vender. Que era ali em Vila Isabel? A RioSoft é a Tijuca. Cara, em Vila Isabel era a... É MSX Soft. A MSX Soft. A toda poderosa MSX Soft. Esse foi um software escrito comercializado inicialmente pelo Carlos dos Santos, lançado entre 1991 e 1992. E eu lembro que a versão tinha assim, via tipo 20 disquetes. 8 disquetes. Tem ele disponível aqui. Caramba, é o quê? Era um disquete era o boot com o programa, o resto tudo eram fontes. Tinha fontes, ele tinha efeitos, tinha uma porrada de coisa. Assim, João, se você procura na internet, você consegue baixar esse cara e olha a apresentação dele, porque você, assim, sem os layers de teclado, porque se ele fazia que nem a Toaster e outras ferramentas de videoprodução, né? Caramba. Ele fazia hotkeys para as teclas, então você não tinha menu. Esse é o outro que eu não mexi na época. Esse é um que eu só ouvi falar, nem cheguei perto. Idem. E propaganda em revistas. Curiosamente, ele também é autor de um artigo chamado MSX e Videoprodução, que está na revista CPU número 28. Por que não, né? O cara é expert news. E lembrando aquele nosso bate-papo com o Rogério Bellarmino e o Ricardo Azen, de alguns anos atrás, que você, parece que para ele conseguir fotar a propaganda dele, ele teve que escrever o artigo. Então se bobear, foi o mesmo esquema. Já que a gente tocou no assunto, lá os jovens da Youngsoft, eles também chegaram a distribuir uma ferramenta chamada Screen Animator, que parece uma versão bem simplificada desse MSX View. Ele permitia você te trazer a rotina de scroll para você fazer display de tela. Alguém lembra do autor? Provavelmente o mesmo cara que fez o Palha City, que ele era o programador da equipe. O Rogério vai dizer pra vocês saber quem é o Cabra, mas... Rogério, comenta nos comentários aí. O nome do escapa a memória, né? A gente pode procurar depois, mas o Rogério vai contar pra gente, ele é legal. Ok. Aliás, só uma última observação. Eu acho que o ouvinte já deve ter notado a quantidade de programas... O Ricardo observou isso. A quantidade de programas gráficos que surgiram ali no início dos anos 90, a computação gráfica estava todas... Era uma época que você tinha uma série de coisas acontecendo da parte gráfica, né? Sim. Todo mundo queria Windows ser um 3. mentor, né? O Windows 3, que quando muita gente passou a conhecer a interface gráfica, ainda era, no Brasil particularmente, o Amiga, né, ainda tinha fogo para queimar. Isso. Né, queimar? Tacar fogo? Quem é onde, amiga? Oba! Não, e as, e no high-end, as workstation gráficas estavam começando a surgir. Foi o fim da reserva de mercado, elas começaram a aportar no Brasil com o maior fôlego. Ainda me lembro de 1992 assistindo uma apresentação da Silicon Graphics na universidade, e a gente ficar todo babando, besta, vendo o que eles fizeram. O cara fez a apresentação usando a Silicon, era uma Índigo, e eu acho que eu ainda tenho a lapiseira que eu ganhei lá, da Silicon. Eu devo ter meus potes de lápis aqui, eu devo ter essa lapiseira ainda. Você pediu rapidinho pro cara pra escrever uma coisa, até hoje ele tá esperando você devolver a lapiseira dele. Na verdade, eles distribuíram de brinde lá. Caraca, uma lapiseira Risc, muito bom. Uma lápis. A gente falou assim, mas, muita enfim, coisa de programação gráfica e visual, mas não de áudio, né? Apesar do MSX também ter uma capacidade de áudio interessante. Então vamos usar ele. Só um parênteses, não é uma lapiseira Risc, é uma risquezeira. Mas voltando a falar dos softwares musicais, né? Eu tenho uma participação aí que é uma coisa que eu acho que eu não comentei, o pessoal não sabe, a questão de software musical aí. É uma que não saiu, né? Vamos falar primeiro dos que fizeram sucesso, né? Então vamos lá. Você tem o Toque, que é lançado pela Gradiente, escrito em Basic por um sujeito chamado José Maurício Bussabi, que a ideia era transformar o seu MSX em um sintetizador. Foi o primeiro lote de software disponibilizado pela Gradiente para o MSX. Em 85 mesmo? 86, né? Acho que é 86. O próprio Bussabi depois escreveu um livro chamado MSX Música. Sim. Hoje o Bussabi, ele tem uma banda de música eletrônica que é o Bojo. Eu já ouvi algumas músicas. E uma vez eu estava acompanhando o blog dele, isso não tem muito a ver com podcast, mas a primeira mencionou o seguinte: tá todo mundo trazendo MP3, todo mundo investindo em MP3, vão juntar tudo, daqui a pouco ninguém vai conseguir juntar isso tudo. Eu lembro dele botar assim no blog: eu, se fosse um empresário, agora eu investi em rádio. Por que em rádio? Porque vai chegar um ponto que ninguém vai conseguir carregar tanto MP3 assim para ouvir. Vai ter que receber esses dados de alguma forma. Eu investiria em rádio. Bem, o caminho não foi do rádio, né? Rádio como nós o conhecemos, mas o caminho foi na direção do streaming. Então tá aí Spotify, Deezer e outros
altos que não nos deixam mentir. De uma certa forma, o Zap SAP... Zap. Mas não, a ideia é do streaming de áudio. Né? Zap Zap para ouvir música. Não. Isso aí não dá não. Se bem que tem uma pessoa no grupo de WhatsApp de MSX que de vez em quando vem anexo uma música de um jogo MSX e manda. Aí manda 1, 2, 3, 4, 5. Viu? Outro revolucionário. E pior que essa aí, a Foca não pode dizer não. Ah, chupa, Foca. Pois é, mas o cara sucks, entendeu? Ele muito sucks. Mas enfim. Mas eu queria perguntar sobre o Toque, que esse livro querido do MSX Music, do Música no MSX que ele escreveu, eu acho que 70% do programa Toque tava lá, né? Se você digitar. Sabe que eu não sei, cara? Sabe que eu não tenho o livro? Esse livro não tem? Eu tenho. Depois uma conferida e comparar com o Toque. Não deve ser difícil de achar. E seguindo adiante, só lembrando, apesar de comercializado pela XSW, o EMU, ele não era um programa da XSW, ele era um programa original da HAL Labs. O que eles fizeram foi só botar um manual e acrescentar um monte de música pra você ficar entretendo as visitas enquanto... E traduziram, né? O programa era legal, você botava pra tocar, ele mostrava as notas musicais, ia passando, era bem legal. O que eu falei de software é que eu fiz um software para composição musical. Eu cheguei a escrever manual e tudo, mas não saiu da fase do protótipo. Fiz em Pascal, não cheguei a bater perna nas soft houses para tentar vendê-lo. E cadê o código-fonte para distribuir para as pessoas? Eu devo ter em algum canto. Eu posso procurar. Então procure. Enquanto isso, eu queria lembrar de uma coisa. Eu li numa CPU, umas CPU tardias, que tinha um cara que desenvolveu, inclusive falou que mexeu com o módulo de som da Yamaha no MSX, e o cara desenvolveu um programa, ou estava desenvolvendo um programa profissional mesmo para o MSX de áudio nacional. Usaria teclado da Yamaha, usaria áudio, tudo bonitinho. Que fim levou isso? Esse aí devia estar fumando a mesma erva que o pessoal que falou que iam fazer aqueles jogos, iam fazer Metal Gear 3 para MSX e um jogo de boxe do Maguila e coisa do tipo. Devia estar fumando a mesma erva. Nossa. Em linhas gerais é isso que eu acho. Em resumo, se alguém ouviu falar disso, bota aí nos comentários. Tá, vamos passar pro mundo sério agora? Vamos. Se bem que isso aqui a gente meio que já falou, né? Mas a gente fala de novo, a gente é enrolado mesmo, enrolão. A gente fala com detalhes, pronto. Isso. Começando a falar de editor de texto e processador de texto, lembrar que você tinha para MSX alguns editores, inclusive tem uma MSX Micro, eu acho que é a número 6 ou 7, tô falando de cabeça, que faz um comparativo dos editores de texto. Sim, eu lembro dessa revista. E um monte de gente fez variação em cima, era o TASWORD, que originalmente é do Spectrum, foi feito um port dele para MSX. Não, assim, primeiro, o TASWORD foi portado para quase qualquer coisa. Qualquer coisa que dava boot tinha uma versão. Qualquer coisa que dava boot na Inglaterra ganhou uma versão de TASWORD, da Tasman Software. Apesar do nome, ela não era na Tasmania, era na Inglaterra. Pois é, o diabo da Tasmania não sabe escrever código, não sabe programar. Então, teve algumas variações. E a variação mais conhecida era a variação ao MSX Word da Cybertron, que eu usei muito o MSX Word, de passagem. A Sharp também chegou a fazer uma versão dela. Aliás, o que é o Hot Word, mas aliás, assim, o próprio TASWORD e MSX Word, ele se auto-pirateava, porque ele dava a opção de copiar o programa para outro disquete. Já matava aí. E tem uma outra versão, já de 93, por autoria do Vanderlei R. Gregolin, que é o MSX Word Plus, que ele adicionou suporte a cores, com matriciais coloridas, também e permitia você inserir imagens e documento de texto. Esse eu nunca vi. Eu usei muito o MSX Word 3.0. Lembrando que esse cara ele usava um grande módulo em Basic, que tá, a versão de Spectrum era assim, com outro grande módulo em Assembly, fazia 64 colunas. Eu usei bastante o mais curioso dos spin-offs do MSX Word, no caso do TASWORD, que é o Buck Composer. Do Capitão Beload, da Buccaneer Software, não? Não tem nada a ver com música, né? Não. Apesar do nome. A interface dele era muito engraçada, tinha aquele os ícones e aquele personagem no meio barbudo de óculos, e aí você mexia com as setas, você apontava, ele para onde ele olhava, apertava bate espaço, entrava, né? De resto ele era o mesmo MSX Word, mesmíssimo editor. A diferença é que ele tinha a opção de, na hora de imprimir, você podia imprimir usando uma fonte que você selecionava, um alfabeto específico, e vinha com um programa que você podia copiar, né? Gráficos, provavelmente alfabetos de jogos. Isso eu não lembro, eu usei muito pouco Buck Composer, mas eu lembro, a interface dele era única. Vamos dar uma citação assim, meio que pro Han, que não pôde participar da gravação? Aliás, já que citamos a Cybertron, ela pertenceu ao irmão do Ayrton Senna.
Sim, gente, Cybertron não era o planeta natal dos Autobots dos Decepticons, tá? Que vendia hardware também, vendia uma interface RS-232, e ela pertencia a um cidadão chamado Leonardo Senna da Silva, que não por acaso, era irmão do piloto Ayrton Senna da Silva. Que, aliás, o logotipo da Cybertron não era Transformer, mas era quase, era um ciborgue, devia ser meio metalizado, pelos logotipos das fitas e das propagandas. Não, esse é G-Soft. É? Caraca, fiz confusão então. E G-Soft, aliás, que fez muito software específico, MSX, cálculo de estrutura, software mais para área de engenharia, coisa de cálculo lá. E anos depois, telefone. Telefone e porteiro eletrônico. Temos fotos que comprovam isso. Nós conhecemos o seu passado em G-Soft. E falando em passado, César, vamos falar da Gradiente de novo? Vamos falar, né? Falar da Gradiente. Porque a Gradiente, não satisfeita em ter um editor, teve dois. Um ela pegou, vou ser sincero. Eles pegaram. Isso. E todo mundo fez isso. Eles querem o editor Gradiente, de vender em cartucho, que é basicamente o MSX Write da ASCII, um excelente editor para o MSX1. Eles traduziram para a língua portuguesa, transformaram posteriormente no .com, e a parte divertida, né? E eles incluíram no disquete de boot do Teleplus. Acrescentaram também o logo da Gradiente quando você entrava no programa, mas todo mundo já deu para entender, né? O outro editor é o conhecido Astex. O Astex, escrito por Fernando A. dos Santos Júnior em 89, é exclusivamente para ser embutido dentro do CT80E. Para quem não lembra, a Gradiente vendeu 2 cartuchos de 80 colunas, um é o CT80NET, qual tem um sem 80 colunas, só o NET, e outro é o CT80E. O 80NET tinha uma RS-232 e o E tinha o editor que era o Astex. O Astex era, e ainda é sem dúvida, o melhor e mais completo e mais poderoso editor de texto para a linha MSX, incluindo 1 e 2. Incluindo todos os idiomas? Exceção talvez dos Apuro japoneses, porque a gente nem sabe o que tem lá. Mas os Apuro japoneses, tal e qual as Astex, eles eram embutidos em ROM, na máquina. Exatamente. Tiveram alguns editores para MSX2, mas... Mas o que o Astex tinha que torna ele ser tão poderoso, né? Primeira coisa, ele operava já 80 colunas, ele tinha suporte a negrito, itálico, sublinhado, sobrescrito e subscrito na tela. Não era um caractere que dizia, olha, a partir de aqui, imagine que é negrito. Não, o negrito aparecia na tela. Ou seja, era um WYSIWYG já, né? Ele era um clone do Microsoft Word 2 para DOS. Uma salva de palmas para esse programa. Com a única exceção dele, infelizmente, ele não usar a tecla insert para colar a área de transferência. Essa era a parte chata do Astex. Do Word para DOS. Tá. E outra coisa assim, ele tinha isso, ele tinha a opção de você fazer texto com multicolunas, você tinha a visualização do layout do parágrafo também na tela, era isso. Ele tinha o preview e tinha a opção de edição de fontes, de filtro de impressão. Eu lembro de ter lido sobre essa questão de filtro de impressão do Astex na MSX Micro, mas já lá para o número 17, 18 dela. Um dos meus primeiros trabalhos nessa vida de garoto de programa foi escrever um filtro de impressão pro Astex, imprimindo uma novíssima impressora laser da Elebra. Então você ligou o MSX numa laser da Elebra e imprimiu com a qualidade toda de impressora laser. A gente imprimia para arquivo no disquete, no MSX, levava para o arquivo e dava um copy/P no DOS para imprimir. Tá. Indiretamente você imprimiu no laser no MSX. Sim, em 91. Eu usei muito pouco o Astex. Eu lembro que tinha um amigo da família que a esposa dele é professora, agora aposentada, e eu lembro dele comentar que o Astex era muito bom e ela usava o Astex para escrever prova. Escrevia as provas dela que ela aplicava para o professor de português e falava que o editor realmente era muito bom. E o Astex ele tinha também a opção de você fazer estilo de parágrafo. Com certeza o mais completo. E tinha isso. Mas nem só de Astex viveu a produção de editores de texto no Brasil. Porque tem mais? Porque tem mais. Na verdade, esses foram processadores de texto, né? Esse aqui é um editor de textos. Vamos falar... Bom, eu vou deixar pro Giovanni e pro João falar, que acho que eles devem ter ouvido falar desse programa. Com certeza. Eu acho que o Ricardo era amiguinho do autor aí. Não, o amiguinho não era do autor, não o conheci. Mas até o momento é o editor que eu ainda uso muito no MSX, que é o Mac Program Writer. Ou o MPW, né? O MPW. Vale lembrar que o MPW foi escrito pelo Fábio Pereira Rocha, em 1991. Quem conhece o Fábio é o Dudu, que foi da Knight Software. O Rogério Bellarmino também o conhece. O software, assim, é um editor
que tinha um pouco da cara do Sidekick da Borland, mais ou menos. Ele usava os atalhos de tecla do WordStar, consagrados, cantados em verso e prosa. Que nem o Borland Sidekick. Ctrl-KB, Ctrl-KK, Ctrl-KC, Ctrl-KV. Só uma observação, o Borland Sidekick era muito popular no mundo PCzeiro brasileiro nessa época, final dos anos 80, início dos anos 90. Como primeiro os TSRs, parênteses, TSR era um programa que você rodava e ele ficava residente na memória. Ele pulava pra memória acima de 640k e ficava residente, só tinha um lookzinho. E aí quando você precisava... de teclado, que se não me engano, do Sidekick era Ctrl e ESC ou Ctrl e Alt. Isso. E quando você precisava, você usava o combo de teclas e ele aparecia. E pro programador de DBase 3 era o DBase 3 na Terra e Sidekick no céu. Todo mundo usava alguma versão do Sidekick da MS-DOS na época, porque, tipo, como não era somente editor de texto... Ele tinha outros recursos, né? Ele tinha calculadora. Mas ninguém se importava com isso, se eu só usava para editar texto. Falando nisso, teve um Sidekick para MSX, que, se não me engano, o autor é um ouvinte nosso, um abraço pro Ronivon. Assim, foi pouquíssimo usado. Eu lembro que eu já vi o executável, cheguei a usar SK MSX. Está na Funet. Eu peguei lá. Peguei esse Sidekick para experimentar, ou experimentei uma vez, acho que não sei muito. O MPW tinha uma característica curiosa de você poder abrir dois arquivos ao mesmo tempo, e você poder passar entre eles. E além do manual todo em inglês, um manual online, você dava F1 para abrir o manual, e você podia abrir dois arquivos, chavear entre eles, e você podia, além dos atalhos do WordStar, tudo lá. Uma das coisas que me faz muita falta no MPW é não poder botar o nome do arquivo que eu quero que abra na linha de comando. Tipo, botar MPW espaço nome do arquivo. Não, tinha que dar MPW F3, qual é o nome do arquivo? Você botava, ele não tem suporte a subdiretórios, aí você podia colocar lá e abrir o link do arquivo. Mas é um editor que eu uso até hoje no MSX. E pra terminar, já que ninguém falou, ele é um programa de MS2. Sim. E escrito totalmente em Assembly. E pra fechar essa matéria, assim, pra gente poder esticar algumas coisinhas, é o texto total, lançado pela Nemesis pela equipe Nemesis, como eles vêm assinados, já na década de 90, né? E que basicamente, assim, ele incluiu o SED, que é um editor de texto que é parte integrante do MSX do ASCII, da ASCII, que é um pacote de Assembly e debug, e uma ferramenta de impressão que você detecta códigos que você aprende no manual como utilizar para poder inserir imagem, fazer negrito, itálico, trocar fonte, basicamente como se fosse um LaTeX da vida, mas com muito menos recursos. Em português, né? Ele era vendido em versões específicas para Graphics MTA ou então para as leis 80 e 90. Nossa, que legal. Nessa época, assim, a Nemesis pegou uma série de programas que ela já tinha e meio que embaralhou e fez pequenas coletâneas, como, vamos citar outra mais à frente, mas como a Graphic Tools, a Printer Tools, Project Tools, Program Tools e por aí vai. E o texto total. Lembrando só um detalhe que Graphics MTA e lei de 80/90 era o quê? 90% das impressoras, dos usuários de impressoras do MSX era uma dessas duas, né? Uhum. Eu vou falar duas, porque lei de 80/90 é quase a mesma coisa. Não, 90 é um pouquinho mais rápida, é um pouquinho mais rápida e preta, né? Feita pra combinar com o Série Plus. Só isso. Assim, em termos de história doméstico, e eu acho que na maioria das utilizações especiais de MSX, realmente, 90% é ou Graphics MTA ou lei de 80. Eu tive uma lei de 80 e depois de um tempo eu troquei, vendi e comprei uma Epson LX 810. Pô, você era um cara fora da curva em impressoras. Eu posso, inclusive, comentar o fato da Graphics MTA e lei de 80 porque eram as impressoras mais baratas no mercado brasileiro, né? Sim. Eu acho que mais barato que essa é só você usar aquele kit que você pegava a máquina de escrever e usava como impressora. Da Olivetti. Isso. A próxima, que tava no preço que eu acabei tendo uma impressora dessa, era a Olivia Delebra. Sim, a Olivia. A Olivia tinha, inclusive, 7 caracteres do MSX. Tem 7 caracteres. Só que a diferença, para todas as pessoas, a Graphics era barata o suficiente e imprimia. Era lenta de doer, mas... A Graphics era tensa. A impressão unidirecional. Matricial unidirecional. Não tinha como ser rápido. Mas assim, as outras já eram um pouco menos lentas, né? Já eram bidirecionais na impressão. Já que a gente começou a ficar falando de impressora, vamos entrar logo na modinha da década de 80? Peraí. O Retrocomputaria está disponível em vários serviços de streaming de áudio. Entre eles temos o YouTube, o iTunes, o TuneIn, o Stitcher, a Last.fm, o Evox,
Castbox FM, Player FM, Google Play Música e agora também no Deezer. Ou seja, se você é cliente daquela operadora que tem parceria com o Deezer, você também pode nos ouvir por lá. Não deixe de ouvir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Nosso muito obrigado por sua audição. Então é isso. Exatamente. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de comida pra cachorro. É famosos programas Aqui as Impressoras Choram. Editoração eletrônica, né? E César, vamos falar de dog food agora. Não, dog food. Assim. Vou explicar explica depois o conceito pro João, ele vai entender. Isso. Sim. Vamos falar desktop publishing, uma das, ou talvez, o grande hype do final dos anos 80. Todo mundo queria. Meio dos anos 80, né? Final dos anos 80 já era multimídia. Meio dos anos 80, verdade. Todo mundo queria fazer desktop, não sabe nem pra que fazer, mas queria fazer desktop publishing. É o blockchain da época. Toda época tinha blockchain. No meio dos anos 80 é desktop publishing. Eu também. Eu fiz trabalho de colégio e fiz fanzine. Eu também fiz trabalho de colégio, fiz uma edição de um fanzine que deu 4 ou 8 páginas. Nunca saiu nada. Tem que procurar que eu devo ter. Os meus infelizmente foram perdidos. Mas felizmente esse não é um podcast sobre aventuras em desktop publishing nos anos 80. Felizmente. E vamos começar falando do MSX PageMaker da Nemesis, porque o nome evocava o PageMaker, que na época era da Aldus, né, que era o grande nome em desktop publishing, e que foi o MSX PageMaker, o primeiro programa em desktop publishing para MSX, escrito por, para variar um pouquinho, Alexandre Cruz. Tudo aquilo que ele aprendeu com o Cartoon, ele aplicou aqui. Eu ouso dizer que esse software foi o software de maior sucesso da Nemesis. Eu tenho essa impressão também. Mas enfim, voltando, lançado em 88, ele só conseguia editar uma página de 512 por 766 pontos, porque, né, eles iam continuar na memória. Era o que cabia. Era o que cabia na memória. E o mais importante, o mais interessante disso, aliás, é o exemplo de dog food. Ou seja, a Nemesis usava o MSX PageMaker para fazer as propagandas que ela vinculava na CPU. Ou seja, ela usava o próprio software dela. Que era muito como, vou fazer um programa para revista. Aí você fazia, de repente, num Mac, num Amiga, ou como era na época, com letra 7. Com letra não, pirou tal. Mas não, a Nemesis, ela fazia no MSX com o MSX PageMaker as propagandas que ela vinculava na CPU. Entendeu, João? O que é dog food? É você usar a ferramenta que você desenvolve. É da expressão comer sua própria comida de cachorro. Curiosamente, a gente falou que a 512 por 778, na verdade, eram 8 telas de MSX1. A resolução, 8 telas. Você já comprou. Como eu falei, foi o software mais vendido da Nemesis. Ele usava shapes do Grafos 3, ele conseguia abrir imagens do Grafos 3, ele tinha uma boa parte do programa em Basic, mexia um pedaço em Assembly. Foi assim. Carregava as fontes do Grafos 3. Isso. Foi muito usado, muito amplamente usado. Posteriormente, ele teve uma atualização que era o MSX PageMaker Deluxe, que aí visual, alguns bug fix, mas eu não tenho cara de ter tido a participação do Alexandre, o pessoal da Nemesis que deve ter desenvolvido. Já deve ter partido com o pessoal da Nemesis. A própria equipe da Nemesis deve ter feito as correções. E na década de 90 saiu o Logan Food. Esse eu não me lembro direito. Já entendi. Eu me lembrei dele. O Logan Food, que era um programa para impressão de cabeçalhos e rodapé customizado nas folhas, usando rotinas do MSX PageMaker. Justo. Ele imprimiu o começo do arquivo e o final do arquivo. Só para citar, né, o PageMaker ele tinha um formato de arquivo que era, ele gravava 4 arquivos, né, a tua página .pm0, PM1, PM2, PM3, PM4, que correspondiam a cada uma com 2 telas do MSX. Vamos se chamar o formato de arquivo do PageMaker. No ano seguinte, acho que o Alexandre já aprendido um pouquinho mais de programação, né? Você citou isso aí, vai continuar, pode citar, Ricardo. Ele fez o Postermaker, né? Já foi pela Discovery, que ele desenvolveu. E o Postermaker era outro que eu usei um bocado, que era uma ferramenta também de desktop publishing, bem mais simples de trabalhar, mas também bem menos flexibilidade. Era uma outra coisa que estava muito na moda, Print Master da vida. Na época, né? Print Master, Print Shop. Principalmente o Print Master fez muito sucesso no Brasil. Impressão de banners. Impressão de banners, de pôster. Só que esse cara aqui era só pro pôster, ele não fazia cartão, se não estou enganado. Ele fazia algumas coisas, não, acho que ele fazia cartão. Ele fazia cartão, ele não fazia faixa. A faixa que ele não fazia, mas ele fazia... A alegria do tiozão do escritório era fazer faixa com o Print Master. Ele foi feito em Pascal, eu tava no primeiro que o Alexandre fez em Pascal para o MSX, e eu vou dizer para vocês que eu usei um bocado de tudo. É um programa bonito, tem uma interface elegante até. Sim.
Funcionava bem. Era basicamente menu, né? Lá eu lembro um pouco a interface do PageMaker. Ou seja, ele pegou aquilo que ele aprendeu com o PageMaker e implementou no pôster. E o interessante, o formato de arquivo que você gerava no final era o formato do PageMaker. Você poderia abrir o seu pôster no PageMaker e fazer correções, modificações e por aí vai. Ah, isso eu não sabia. Você podia abrir no PageMaker. Ela fez retrocompatível. O programa era dele. E aí a Discovery lançou, posteriormente, Aí 2 anos depois, em 1990, Professional Publisher. Outro que todo mundo conhece. É um editor de páginas como o MSX PageMaker, feito em Pascal. Ele importava os arquivos do MSX PageMaker. diferente, o PageMaker trabalhava com 4 arquivos, ele concatenava esses 4 arquivões. Eu não lembro agora a extensão, acho que era PMP. Era isso mesmo, PMP. E que ele fazia PPM. PPM, eu acho. Ele PPM. concatenava os 4 arquivos numa coisa só, porque ele abria o arquivo com acesso direto pelo Pascal e conseguia pegar os blocos conforme ele ia trabalhando. Sim. É a criação do Vitor Hugo Costa, Leonardo Beltrão e os gráficos do Alberto Maia. Eu lembro que ele usava as teclas de função para você poder selecionar o que eu fazia. Tinha um menu bem simples, sim, que o menu era mais voltado para ser de ícones, não de menu pull-down. Sim. Depois teve algumas versões específicas, como Professional Cards para cartões, Professional Labels para fazer etiquetas, o Professional Stripes para fazer faixas. E aí eles vendiam um pacote juntar. Na junção dos 4, você tinha... Capitão Planeta. Não tinha o Capitão Planeta, nem tinha o Megazord. Você tinha o Professional Publisher Advanced. Que na verdade era só os 4 disquetes juntos. Cards, os Stripes, os Labels, eles têm a mesma interface do Publisher, é a mesma cara, a mesma aparência, mesmo look and feel, para usar um termo da época. E assim, tecnicamente, como você percebe, usava o mesmo conjunto de biblioteca, né? Todos eles escritos pelo Vitor Hugo P. Costa. Sim. Até porque eu acho que o Leonardo Beltrão e o Alberto Maia estavam na Retec. Não, o Vitor Hugo Costa foi pra Retec com eles. Ah, foi também? Foi pra Retec com eles. Eu comprei o Professional Publisher Advanced. Que é com esses de 4 disquetes. Né? Sim. Vinha numa pastinha, um manual, tudo. Mais uma coisa que eu tenho que procurar. Por esse material aí, pra gente digitalizar esses manuais, você não acha mais em lugar nenhum. Sim. Eu sei que eu tinha, mas eu perdi a Xerox do manual do Turbo Animador 3D. O Turbo Animador 3D foi um software que eu não adquiri na época. E é um programa que, assim, é um programa que realmente precisa do manual. E eu queria ver depois, esses softwares seriam interessantes para preservação, de ver o que tem isso disponível para disponibilizar hoje em dia para botar inclusive no meu cartão, os cartões SD, ver o que tem lá, seria interessante a gente juntar isso. Sim. A gente tem que ver isso. É pegar o que o Daniel Caetano já ripou e juntar com coisa nova. Sim. Bem, vamos falar um pouquinho mais sobre o que aconteceu com a Discovery. Como é que é? Sobe a vinheta do Nelson Rubens. Ok. O que teve foi uma briga interna na empresa, e aí houve um racha. E aí um grupo saiu da Discovery, liderados pelo Luiz Fernando de Moraes, junto com Alberto Carpenter Maia Jr. Carpenters. Toca Mr. Posh, mas... Stop, whoa, yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, Mr. Postman. Please, Mr. Não vou não. Você tá errado. E aí levou o Leonardo Beltrão e o Vitor Hugo Costa. A Discovery durou muito pouco depois, a Hightech ficou mais algum tempo. A Discovery ficava numa sala comercial na rua Quitanda, número 56, se eu não me engano. E a Hightech ficava numa sala comercial no finalzinho da rua Uruguaiana. Ambas as duas no centro do Rio de Janeiro. Finalzinho pro lado da Carioca, finalzinho pro... Lago da Carioca. Prédio do lado esquerdo. Você indo na direção da Via Central, um prédio do lado esquerdo. Se eu me lembro bem, o penúltimo prédio. Ou seja, quando o pessoal descia pra comer lá no edifício da Via Central, rolava porrada, né? As tretas eram ali, naquela meiuca ali. Mas eu não sei os detalhes do que aconteceu pra ter saído. Ninguém nunca sabe o que aconteceu. Eu gostaria muito dessas pessoas, esses envolvidos, se quiserem contar pra gente, chorar as mágoas, aqui a gente ficaria muito feliz. Sim. Alguém uma vez falou comigo que tinha contato com o Alberto Maia. E comentaram alguma coisa, eles teriam o maior prazer em falar, contar as histórias da época. Alguém me falou isso, agora quem foi, eu não sei. Cara, hoje tem Facebook, é fácil achar esses caras. Foi o Truco, não? Não, o Truco conhece os caras do Zorax. Não foi o Truco, não. O Truco anda por mais companhia. Ambiente Zorax é ambiente de droga.
Meio de Xerox é meio de droga. Meio de cachaça. Então, assim, não tem mais detalhe do que aconteceu na época, mas isso é interessante já entrando em contato com eles pra gente poder tirar essas dúvidas. É porque pra quem era jovem, como nós na época, a gente viu que numa revista CPO havia a Discovery, na outra revista CPO havia a Discovery e a Hightech, e os programas que a Hightech vendiam eram alguns programas da Discovery. Pois é. Vamos passar pra um papo mais profissa? Vambora. A gente foi gradativamente aumentando o profissionalismo aqui, né? Aqui é Oscar Júlio Burg na Retrocomputaria.